9 em ponto, aqui marcou o quinzenal na Rádio Bandeirantes. Hoje o presidente Lula recebe governadores, hoje à tarde no Palácio do Planalto, para marcar uma solenidade de assinatura de decretos que vão atualizar e modificar a regulamentação do marco legal do saneamento básico. Esse é um assunto muito sensível, muito importante para o país, e é por isso que nós convidamos para falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes o economista Gessner Oliveira, um dos grandes conhecedores desse setor aqui no Brasil, ex-presidente da Sabesp. Seja bem-vindo, Gessner. Bom dia, hein? Cadê o Gessner? Bem, enquanto a gente reconecta o Gessner, hoje, nesse encontro, o chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, diz que o objetivo é ampliar as oportunidades de investimento para acelerar a chegada da água e do saneamento. Há uma dúvida aqui, não é? Porque o papel aceita tudo e palavras bonitas também. Há uma dúvida que é a seguinte: o marco legal do saneamento básico aumenta o processo de privatização nessa área, permitindo a prefeituras, que hoje têm sistemas exclusivamente estatais na área de saneamento, que passem a contratar também serviços da iniciativa privada. E a dúvida é saber se o governo do PT vai manter ou não esse que é o coração do marco legal do saneamento, que foi aprovado durante o governo Michel Temer. Gessner Oliveira, bom dia, Gessner. Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, Thaís. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Humberto. Prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Gessner, qual é a expectativa do setor de saneamento em relação ao que deve sair hoje dessa regulamentação que vai ser colocada a público pelo presidente Lula durante esse encontro com os governadores? O coração do marco legal do saneamento vai ser de alguma forma alterado? Olha, essa é a grande dúvida, Thaís. Eu diria que há uma grande expectativa, porque se trata, na minha visão, do maior programa socioambiental que o Brasil tem e que não pode ser prejudicado. Algumas medidas no convite que foi feito e que lança alguns pontos, alguns itens a respeito daquilo que estará contido nos decretos anunciados que vão mudar a regulamentação do marco do saneamento. Algumas coisas são esperadas e até razoáveis. Por exemplo, a eliminação do limite de 25% de parcerias público-privadas. Era um limite, na verdade, artificial, na verdade até positivo que haja a eliminação desse limite. Uma outra coisa seria a prorrogação do prazo para os municípios aderirem aos blocos regionais, às unidades regionais previstas no marco, o que é razoável. Esse trabalho e é realista mudar o prazo, então não tem problema. Então são medidas que, de certa forma, aprimoram, adaptam à nova realidade o marco. O grande problema é você perpetuar a prestação de serviço por empresas que não têm condições econômico-financeiras para fazê-lo. Então, há empresas estatais que não têm condições de prover os serviços. Até antes do marco, elas não precisavam competir pelo mercado, elas não precisavam promover uma licitação para ter o chamado contrato de programa. E a preocupação é se isso for perpetuado, se isso for postergado de uma forma muito artificial, fazendo uma reserva de mercado e impedindo que realmente haja investimento privado e que a população tenha o serviço de água e esgoto. Eu acho que essa aqui é a grande preocupação, Thaís, em relação aos novos decretos. Gessner, se fala em adiamento de 2 anos, você tem essa informação? Olha, eu não tenho a informação de qual seria o adiamento, de qual é o prazo. Ô Gessner, se a gente pegar a lista dos partidos que votaram na lei aí do saneamento, né, a gente vai entender o motivo dessa polêmica? Olha, de certa forma, os partidos que hoje compõem a base do governo, em geral, foram contrários
a aprovação da lei do saneamento. Mas não há uma relação de 1 para 1. Na verdade, eu diria que foram majoritariamente contrários, porém, há setores, inclusive no próprio governo, que entendem a importância do novo marco do saneamento. Alguns governadores, inclusive, que em seus próprios estados promoveram mudanças interessantes, trazendo investimento privado, etc. Então, na verdade, não tem essa relação automática. Porém, há uma pressão forte, sobretudo das corporações que estão em determinadas empresas estatais, que não querem ter mais competição pelo mercado, quer dizer, querem manter contratos de longo prazo, normalmente 30, 35 anos, sem necessidade de licitação, sem necessidade de concorrência. Os privilégios também, não é, Gésner? Muito bom dia. Aqui em Brasília, por exemplo, há empresas estatais, por exemplo, a empresa de saneamento aqui, que é estatal, há salários, descobriram recentemente, de 150, 170 mil reais por mês. Salário. Não é salário eventual, ganhos eventuais, salário, né? Uma empresa dessa privatizada, uma empresa privada, vai pagar 150 mil reais de salário se efetivamente for necessário ao negócio, se tornar o negócio, mas não será nunca produto, né, de boquinha, né, de favores que são próprios do Estado brasileiro. Esses dias, na segunda-feira, eu trouxe aqui a informação, Gésner, que eu publiquei na minha coluna também, de que muito dessa coisa do esforço do governo federal de melar o marco do saneamento tem a ver com a briga paroquial provinciana do atual ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa, com o ex-prefeito. Ambos são um é ex-governador da Bahia e o outro é ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Então tem ali uma briga. Tem uma empresa de saneamento da Bahia, chama Embasa, e os petistas não querem saber, exatamente para preservar os seus privilégios, não querem saber de privatizar a tal da Embasa. E aí o governador, durante anos, os últimos anos, o ex-governador, atual ministro, pressionou o então prefeito, ACM Neto, a assinar um contrato, em um longo contrato com a Embasa, a prefeitura, para fortalecer a Embasa e tirar da prefeitura de Salvador a autonomia que tem de decidir sobre essas questões, inclusive a privatização dos serviços de água e saneamento. E aí, como ele não conseguiu fazer isso, o Rui Costa resolveu então convencer o presidente da República, que é só... Se alguém falar em desmonte para o Lula, isso é música nos ouvidos dele, né? Então foi mais uma coisa que o governo decidiu desmontar. Desmontar o teto de gasto, o desmonte inclui a lei das estatais, que foi completamente ignorada, o desmonte inclui a lei da reforma do ensino médio e também inclui, entre outras coisas que veremos aí enfim, pela frente, proximamente, inclui também agora o marco do saneamento. É muito triste isso, né? A gente verificar que avanços tão importantes para a sociedade sejam simplesmente descartados, adiados, suspensos e etc. e tal, só porque são legados importantes de governos dos adversários do atual presidente. Eu queria saber de você, sabe, Gésner, assim, sobre a importância que é para o país a preservação do marco do saneamento, o que é que representa investir em saneamento no país, né? Num país tão carente disso. Queria que se fizesse, apontasse para os nossos ouvintes assim, por que é tão importante preservar o marco do saneamento. Olha, Cláudio, realmente chama a atenção que disputas que a gente pode chamar de regionais acabem afetando um programa que é nacional, ou a disputa pela marca, né? Eu que fiz esse programa, não outro governo, etc., acabem, inclusive, contrariando os próprios objetivos do atual governo, né? Porque o marco do saneamento ele é importante, sobretudo,
no impacto que ele tem sobre a saúde da população, né? Então, a comprovação de que a falta de água e esgoto aumenta a mortalidade infantil, aumenta a frequência das doenças por veiculação hídrica. Então, várias internações por diarreia, por exemplo, são evitadas quando há um bom saneamento. O absenteísmo nas escolas das crianças, em grande parte, está associado a essas doenças, e o absenteísmo, por sua vez, está associado ao mau desempenho escolar e à evasão escolar. Os impactos sobre saúde são, assim, muito fortes. O Instituto Trata Brasil fez um cálculo de todos os benefícios associados ao novo marco do saneamento, na verdade, que afeta a vida de mais da metade da população brasileira, né? Mais de 100 milhões de brasileiros são beneficiados por esse programa. O cálculo foi de 1,4 trilhão de reais, que é superior ao benefício associado e que, na ocasião, foi calculado para a reforma da Previdência. Ou seja, trata-se não de um programa de um governo, na verdade foi fruto de um longo debate que culminou com a aprovação em 2020, então governo Bolsonaro, do novo marco do saneamento. Então, há uma associação, não é uma coisa do governo Bolsonaro? Não é. Na verdade, é fruto de um longo processo que chegou à conclusão que você tinha que trazer investimento privado, que ao lado do investimento público e dos investimentos, as iniciativas dos municípios, poderia fazer aquilo que o Brasil precisaria já ter feito há décadas atrás. Que aliás, no Senado, não é, Gessner? No Senado, quem liderou a aprovação do marco do saneamento, por exemplo, no Congresso Nacional, foi o senador Tasso Gereissati, que era de oposição ao Bolsonaro. Isso não tem nada a ver com o governo, né? Isso aí, que ele, há muitos anos, ficou convencido de que aquilo ali era absoluta prioridade, né? Então, o que acontece é que você tem, em muitos estados do Brasil, empresas estatais que têm um contrato de programa, não têm capacidade de investimento. Um dos decretos que o governo quer mudar é o da capacidade econômico-financeira. E o que é isso? Fala assim, a empresa está responsável por fazer os investimentos para prover o serviço para a população. Ela tem condições? Se ela não tem condições, ela tem que dar um jeito, faz uma parceria público-privada, privatiza a empresa, concede o serviço, mas ela não pode deixar, por mais algumas décadas, a população com um problema grave de saúde pública, um problema de poluição que afeta o meio ambiente de uma forma vergonhosa. Praticamente todas as capitais no Brasil têm problemas sérios de poluição dos cursos d'água, né? Então, isso precisa ser feito com a maior urgência possível. Haverá empresas estatais que têm condições de fazer investimento e, se elas têm essa capacidade, elas continuam fazendo. Mas precisa haver mais competição para que, digamos, possa haver a eliminação dessa lacuna, dessa vergonha, que é ter metade da população brasileira sem serviço de coleta de esgoto. É inadmissível uma coisa dessas. Gessner, tem dinheiro privado interessado em entrar nesse setor e de onde? Olha, tem muito dinheiro, Thaís, interessado em entrar por uma razão muito simples. O serviço de água e esgoto é um serviço cuja demanda é estável, por razões óbvias, né? Diferente de carro elétrico, de diferentes ramos da tecnologia ou mesmo consumos duráveis, na verdade, a demanda por água é a demanda mais estável que existe. Então, essa é uma atração. Depois, os contratos são de longo prazo. Então, se você tiver um fornecimento de um serviço de longo prazo para um mercado grande, o mercado brasileiro é grande. A nossa tragédia fez com que, digamos, você tenha uma lacuna, são 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto,
mais da metade do esgoto gerado sem ser tratado. Isso é um grande mercado e, consequentemente, uma grande oportunidade de investimento. Isso não quer dizer, às vezes, quando se fala contra o setor privado nesse setor, fala assim, então vai subir o preço da água, etc. Isso é bobagem. Na verdade, esse é um serviço regulado. O regulador vai estabelecer a tarifa, as regras do jogo, etc. E é possível remunerar o investimento que se faz em tratamento de água, em coleta e tratamento de esgoto. É um segmento bastante promissor, inclusive do ponto de vista de inovação. Você tem várias atividades correlatas na produção da energia. Você pode produzir energia a partir, por exemplo, do lodo do tratamento de esgoto. Você pode produzir fertilizante, material de construção. Enfim, há um sem número de oportunidades que podem ser desenvolvidas, mas que exigem inovação, agilidade, investimento, que, em geral, o setor privado pode fazer melhor do que o setor público. Quer dizer que sempre fará melhor que o setor público? Às vezes o setor público. Há casos que o setor público faz bem. Eu queria até lembrar, Gésia, por exemplo, há estatais de saneamento muito eficientes, quer dizer, o marco saneamento não proíbe, não veda a empresa pública, não impede que ela continue atuando no setor. No Paraná, por exemplo, temos a Sanepar, salvo engano, a primeira empresa brasileira a ser listada na Bolsa de Nova York, só para você ter uma ideia da gestão muito competente que se faz lá, e não é de hoje, é de muitos anos, né? E outras empresas. Lá em Alagoas, o então governador Renan Filho, atual ministro dos Transportes, privatizou a única empresa pública de água e saneamento, e fez muito bem. Quer dizer, as coisas, porque tem sido dito que essa resistência ao marco do saneamento é coisa de governadores do Nordeste. Não, isso é obra do ex-governador da Bahia por brigas paroquiais, né? Mas há bons exemplos, né, Gésia, de empresas públicas que mandam bem, né? Não, com certeza. Eu vou puxar a sardinha aqui, eu tenho um amor especial pela Sabesp, então eu vou dizer que foi a Sabesp a primeira a ser listada, tá certo, no mercado como na Bolsa Nova York, mas sem tirar o mérito da Sanepar, que tem um excelente serviço também. É uma empresa listada, a Copasa, em Minas Gerais, né? Você tem toda a razão que há lideranças no Nordeste que entendem a importância e a prioridade do tema. Nós acabamos de mencionar o senador Gereissati, que foi muito importante para o novo marco. O próprio ex-governador Wellington Dias fez vários projetos muito interessantes no Piauí. Então, de fato, é uma coisa que a gente tem que encarar com muita responsabilidade, sem ideologia, e analisando o que é bom para a população, para a saúde, para o meio ambiente, e o que vai fazer com que as pessoas deixem de viver em locais absolutamente insalubres, né, à beira de córregos completamente poluídos. Eu acho que é essa situação que é inadmissível e que precisa ser enfrentada e que não será enfrentada sem investimento. Hoje, Thaís, Pedro, Cláudio, a gente tem um investimento na casa de 17 bilhões de reais anual. Só para dar uma ideia, a gente precisaria, no mínimo, dobrar isso para universalizar em uma década, que é aproximadamente a meta estabelecida no Plano Nacional de Saneamento Básico e no novo marco. É isso que precisa ser feito, quer dizer, o nosso foco deve ser como aumentar o investimento, que, aliás, faz muito bem para a economia. Afinal de contas, o presidente vive falando que é preciso investimento, é preciso crescer, não pode se preocupar apenas com a inflação, que é preciso crescer. É claro que é preciso se preocupar com a inflação, e é preciso crescer e é preciso investimento. E o saneamento é uma das fronteiras nas quais esse aumento de investimento pode ocorrer de uma maneira muito rápida. É aquele ponto que a Thaís levantou. Tem interesse?
há muito capital nacional, muitos fundos de infraestrutura no Brasil, fundos de infraestrutura no exterior, que tem um enorme interesse. Por quê? Porque é um setor estável, previsível, a demanda existe, está lá, está muito clara. O que precisa é segurança jurídica, não ficar mudando a regra toda hora, não mudar a regra do jogo no meio do jogo. Havendo isso, haverá muito investimento para o bem da saúde da população. Gessner Oliveira, especialista nas questões ligadas ao saneamento básico, economista, foi presidente da Sabesp e esteve conosco hoje aqui para discutir mais o marco regulatório do saneamento. É óbvio que pode, Cláudio Humberto. Gessner, eu sei do papel fundamental que você desempenhou na história da Sabesp. Eu queria saber o seguinte: o que você confia, defende, como você vê a questão da privatização da Sabesp? Olha, eu vejo a privatização da Sabesp como uma oportunidade da Sabesp fazer mais do que ela já fez e tem feito. A Sabesp é a empresa que mais investe em saneamento no Brasil, tem uma situação econômico-financeira muito boa. Agora, se ela não tiver as amarras do Estado, se ela a cada 4 anos não tiver que mudar a direção porque muda o governador, se ela tiver a possibilidade, sem as amarras do Estado, de fazer mais inovação, mais do que ela já faz, ela será, eu acredito que a Sabesp está vocacionada para ser uma empresa líder global na área de soluções ambientais, na área da água e de soluções ambientais. Ela tem essa vocação porque ela já tem um peso, um tamanho muito grande. Hoje é a 4ª empresa de água do mundo, e ela tem o conhecimento do desafio que é prover esse serviço em uma economia emergente, uma economia com muita cidade informal, com muitas dificuldades, uma vantagem em relação às empresas europeias e norte-americanas. Então, eu acho que a gente tem essa vantagem competitiva e, nas mãos do setor privado, terá a agilidade e as regras para realmente cumprir essa vocação de empresa global. Gessner, foi um prazer conversar contigo nessa manhã. Volte sempre à Rádio Bandeirantes. Um abraço. Um grande abraço para vocês. Bom trabalho. Tchau, Gessner. Rede